Olá, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Galega, Reluna, Laura Abrantes, Dataniele Veras, seja bem-vinda. Gilvani Pessoa, que bom que vocês estão aqui comigo na noite de hoje. Essa live, ela ficará salva e ela inaugura um novo tempo aqui em nosso perfil. Um tempo em que eu pretendo tratar de temas relacionados ao aprofundamento sobre a natureza humana, sobre a psique humana, as relações interpessoais e, claro, as conexões com a espiritualidade, nunca deixando de lado o transcendente, nunca deixando de lado aquilo que vai além da matéria. E hoje nós vamos falar sobre frustrações nos relacionamentos. Eu peço a vocês que me confirmem se o áudio está bom, se a imagem está boa, se vocês conseguem me ouvir com clareza e, claro, dar tempo você compartilhar essa live com outras pessoas. Você conhece aquela amiga, aquele amigo que sofre em padrões pré-definidos em seus relacionamentos, o que é causa de muita angústia e muito sofrimento, e que talvez necessite escutar a nossa mensagem na noite de hoje. Continuamos aqui com a nossa recepção àqueles que estão entrando na live. Mila Félix, toda a família dela me acompanha, são meus amigos lá de Bom Jesus. Raniele Santos, que bom que você está escutando com bastante clareza, está me vendo com bastante clareza. Laís Cartacho é uma das nossas seguidoras há muito tempo, está sempre participando e compartilhando as nossas publicações, e nós temos uma profunda gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. Falaremos sobre frustrações nos relacionamentos. Quais as causas destas frustrações? E eu estou pensando, para a semana que vem, falarmos sobre o tema psicopatia à luz do espiritismo. Mas claro que falar sobre esse tema depende dos resultados de nossa live na noite de hoje. O quanto ela foi compartilhada, o quanto de curtida nós tivemos na publicação, os comentários, a participação de todos vocês, tudo isso contará para o nosso ânimo na continuidade das lives na próxima semana, já tratando de um outro tema de suma importância, que é a psicopatia à luz do espiritismo. São exatamente 8 horas e 5 minutos, 20 horas e 5 minutos, e nós vamos aqui começar a falar sobre as frustrações nos relacionamentos. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, eu fui convidado por um amigo para dormir em sua casa. Claro que com a aquiescência, com a permissão de nossas mães. Minha mãe autorizou, embora eu ainda estivesse um tanto quanto triscado pela obsessão, ainda fazendo tratamento psicológico com constância, mas ela autorizou e eu fui para a casa desse meu amigo, onde nós iríamos brincar até tarde da noite. No outro dia nós não teríamos aula, assistirmos alguma coisa na televisão, conversarmos e depois dormirmos tranquilamente. Nessa época, aqui na minha cidade, o inverno era absolutamente intenso. Chovia canivete. Vocês que são daqui da região de Cajazeiras, lembrem aí daquelas chuvas que davam há 20, 25 anos atrás. Eram chuvas realmente intensas.
o céu simplesmente desabava em raios e trovões. E eu lembro que na hora de dormir, a mãe desse meu amigo desligou todas as luzes. Eu simplesmente, na minha inocência de criança, não imaginava que a associação do escuro com aquela chuva, com aquela trovoada, iria me causar um grande terror. Não deu outra. Eu aperriei tanto as pessoas da casa, eu chorei tanto, eu gritei de tanto desespero que decidiram, no meio da noite, já entrando pela madrugada, me levarem para casa, porque eu solicitava isso com todas as forças do meu coração. Eu me lembro muito bem, Solange, eu me lembro muito bem, Renata, que depois desse dia eu não consegui mais dormir no escuro. Cássia Lopes. Todas as vezes que eu tentava conciliar o sono, tinha que ser na penumbra. Tinha que haver naquele quarto, naquele ambiente, um foco luminoso que desse para ver alguma coisa. Seja os móveis, as paredes, um pouco da cama, dos lençóis. A escuridão absoluta me espantava. Eu confesso a vocês que até hoje, dormir no escuro total me causa um certo incômodo. É como se as reminiscências, se as lembranças daquela noite viessem à tona. Isso é trauma. O trauma, ele não existe, eu quero deixar aqui bem claro, apenas a nível mental, apenas a nível psicológico. No momento em que eu passo por uma situação aterrorizante, formam-se engramas cerebrais. E o que são engramas cerebrais, Luciene Nobre? São pacotes de dados nos neurônios que avisam ao meu corpo que aquele foi um momento traumático. Por isso que todas as vezes que as luzes da casa são desligadas, me vem na memória aquela noite fatídica onde eu tive meu primeiro contato com a escuridão absoluta. E eu quero que vocês entendam que isso não é apenas a nível abstrato, a nível psíquico. Não. Existiram ali conexões neuronais que foram formadas e que causaram um imprint, uma impressão física no meu cérebro, para que todas as vezes que essa situação se repetisse, o meu corpo entrasse em ansiedade, em estresse, manifestando ali um risco de perigo iminente. É justamente esse processo que ocorre nos traumas de relacionamento. Você certamente em algum momento da sua infância foi traído. Essa traição ela foi reforçada por alguma paquera que você teve na adolescência ou na pré-adolescência. Em algum momento faltaram com a sinceridade com você. Em alguma cena da tua vida você foi absolutamente preterido, excluído, e estes mesmos imprints e esses mesmos engramas que formaram-se no meu cérebro diante da escuridão, formaram-se também no teu cérebro diante dos relacionamentos. A primeira causa que eu gostaria de trazer à tona nessa minha fala sobre relacionamentos e frustrações é que as frustrações muitas vezes ocorrem porque, apesar de não haver um evento traumático no relacionamento atual, o seu corpo já se prepara para recebê-lo. Já entra em estresse, em ansiedade,
em desconforto, fazendo com que você desenvolva quase que instintivamente, por processos autonômicos, a necessidade de chutar o pau da barraca. A necessidade de sair dali em fuga. Como se aquela relação afetiva, onde você precisa desarmar-se para viver com o outro, representasse no seu inconsciente um grande perigo. E lembremos que nós não podemos achar que isso se deve tão somente a uma lembrança que ficou no teu inconsciente guardada durante muito tempo. Não! Esse trauma, ele gera um engrama cerebral. São redes neuronais que através de conexões, Gabi, que através de sinapses elétricas, químicas, marcam o teu cérebro, registrando aquele evento e te colocando defesas para que ele não se repita. Entrar num relacionamento atual, traumatizado ou traumatizada por tantos outros, já é um forte indicativo que aquele relacionamento não acabará bem. Porque não há como desenvolver uma relação saudável com o outro, Maria Eduarda, sendo que nós não estamos saudáveis diante de nós mesmos. Algo nos falta. Lembrem-se disso. A primeira causa para frustrações em relacionamentos são traumas vivenciados nos relacionamentos anteriores. É interessante que o nosso cérebro, ele se vicia em determinadas emoções. Mesmo que, Niédia, essas emoções não sejam tão positivas assim. Olha só, às vezes tem pessoas que gostam de ir na montanha-russa. E a montanha-russa, ela causa temor, porque ela tira o teu centro de gravidade, ela tira a tua estabilidade, ela tira o teu senso de espaço, mas muitas vezes você gosta de se expor àquela adrenalina. Eu, particularmente, se Laura um dia me pedir para ir na montanha-russa, ela já vai ficar sabendo que não vou. Se ela quiser, vá com alguém, com alguma amiga, algum amigo, porque eu não sou viciado nestas descargas adrenérgicas. Mas esse exemplo, ele serve para te mostrar que o nosso cérebro, ele se acostuma com situações que trazem consequências químicas à nossa rede neuronal e que nem sempre são salutares, nem sempre são equilibradas. Diga-se de passagem, estas pessoas que adoram a montanha-russa, porque são viciadas, Piedade, em adrenalina. É claro que nós também podemos nos viciarmos em situações acolhedoras, fraternais. É tão bom socializarmos na igreja, no templo evangélico, na casa espírita, nos encontrarmos com os nossos amigos para comermos uma pizza domingo à noite, conversarmos. O nosso cérebro, ele recebe ali uma descarga de dopamina, de endorfina, de serotonina, e de acordo com a repetição, com a constância destes encontros, nós podemos ficar viciados naquele hábito de todo domingo encontrarmos os nossos parceiros, as nossas amigas, para irmos até a pizzaria, comer e jogar a conversa fora. Algumas pessoas, e que isso também fique bem claro, são viciadas nas emoções negativas geradas pelo seu parceiro ou pela sua parceira. Aquela ansiedade de competição. Será que ele vai me trair? Será que ela vai me trair?
aquela necessidade de receber um elogio. Será que ele vai chegar em casa e me elogiar, ver o meu cabelo, ver a minha roupa nova? Será que ela vai entrar aqui e perceber que eu mudei o meu comportamento? Essa pressão infringida a si mesmo também torna-se, a médio e longo prazo, viciante. É por isso que muitas pessoas, e aqui nós estamos na nossa segunda causa para relacionamentos e frustrações, desenvolvem uma síndrome chamada de Síndrome de Estocolmo. É quando esse vício ele se manifesta de tal maneira que a vítima torna-se dependente de seu opressor, daquele ou daquela que a tiraniza, que a vitimiza, que a humilha e trai, e é violento ou violenta, seja no aspecto físico, psicológico ou social. A síndrome de Estocolmo faz com que estas pessoas que estão dentro dos relacionamentos tóxicos e abusivos não vejam possibilidade de libertação. Veem tão somente a satisfação momentânea, pessoal, cada vez mais crescente, de receber a afirmação do outro, que muitas vezes se aproxima mais de um tirano ou de uma tirana do que de um parceiro ou uma parceira afetiva. Vocês certamente, Lua, Karine, um abraço para todos aí de Currais Novos, já viram alguém dizer assim: eu sou maltratado nesse relacionamento, eu sou maltratada nessa relação, porém eu não consigo sair dela. Eu não consigo me desvencilhar. Mas o outro te obriga? Não me obriga. Claro que me humilha, me trai, me exclui, não me convida, mas não me obriga a continuar nessa relação. E aí, em contrapartida, você ou eu perguntamos: mas por que você continua nela? E a pessoa responde automaticamente: não sei. Não tenho motivo algum para aqui estar. Não tenho nenhuma razão para continuar neste vínculo afetivo. Mas eu não consigo me desvencilhar dele. É a síndrome do Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, caracterizada pelo vício da vítima nas emoções provocadas pelo seu opressor, por aquele que está sequestrando afetivamente, emocionalmente. Segundo ponto, síndrome de Estocolmo. O terceiro ponto para as frustrações nos relacionamentos está em nossa infância. Certamente você tem, em relação ao seu pai ou à sua mãe, lembranças afetivas que são harmoniosas, que são saudosas, amorosas. Mas também você deve ter, em algum lugar do seu inconsciente, uma lembrança aflitiva da sua relação com os seus pais. Uma lembrança traumática desta relação. É muito comum, na nossa maturidade biológica, nós buscarmos pessoas, aqui prestem atenção ao que eu vou dizer, que se assemelham à nossa dinâmica familiar da infância, ou então que são absolutamente opostas. E nos dois casos, nós geramos frustração. E eu vou explicar detalhadamente a razão de tudo isso. Imagine uma menina de 7 anos de idade que convive com um pai alcoólatra, violento, abusivo, intransigente, opressor. É possível que essa menina, uma vez manifestando a sua libido, a sua vontade na busca
por um parceiro que tem a mesma dinâmica familiar que ela vivenciou na infância, encontre um homem que traga os mesmos traços psíquicos da figura paterna. Portanto, um homem alcoolista que chega em casa tarde, que é igualmente intransigente, que é igualmente opressor e que vai colocá-la na mesma situação ocupada pela mãe quando ela via tudo aquilo na condição de testemunha. Resultado disso? Frustração. E frustração, Raimundo, e frustração, Aparecida Ferreira, e frustração, Lucy, repetitiva. Vocês certamente também já viram aquele caso da moça ou do rapaz que sai de um relacionamento e vai para outro com as mesmas características. Muda de pessoa, mas não muda de situação. Não é isso? Muda completamente o nome da pessoa. Muda a forma física da pessoa. O jeito de vestir-se. A formação acadêmica. Só não muda uma coisa: o defeito. O defeito continua o mesmo. Porque ela está espelhando na relação atual aquilo que testemunhou dentro da própria casa. E qual seria a contrapartida? Aquelas pessoas que buscam, que tiveram situações felizes na infância e que buscam um parceiro ou uma parceira com as mesmas características de bondade do pai ou da mãe. E fica sempre numa busca fantasiosa, numa busca a nível do abstrato, a nível das expectativas, e nunca encontra. E todas as vezes que se depara com o defeito do outro, sai da relação frustrado ou frustrada, dizendo: eu não vou continuar aqui porque ele não é igual ao meu pai. Meu pai era um bom homem e esse não é. Eu não vou continuar aqui porque ela não cuida de mim igual a minha mãe. Minha mãe cuidava de mim e ela não cuida, portanto eu não devo ficar. Perceba você que esse terceiro ponto de frustração, ele está circunscrito na busca por alguém que se assemelhe, que mimetize, que imite os comportamentos da minha família quando eu ainda era uma criança, ou então que sejam absolutamente opostos à dinâmica familiar vivenciada outrora. No primeiro caso, é sempre em busca do defeito visto no passado. No segundo caso, é sempre na expectativa da perfeição, que nunca vem. Porque aquele que encontramos, por mais bondoso ou bondosa que seja, jamais chegará aos pés de um pai que foi bom, amoroso, ou de uma mãe que foi atenciosa e cuidadosa. O quarto ponto para as frustrações nos relacionamentos está na busca pelo oposto. Sim, porque quando nós estamos bem conosco, quando nós temos uma boa estrutura emocional, quando nós estamos em paz com aquilo que vemos no espelho, com aquilo que notamos em nosso próprio comportamento, é muito comum buscarmos pessoas que são afins, que conjuguem dos mesmos pensamentos, que se afinem nas mesmas ideias, que tenham a mesma sintonia psíquica e espiritual. Porque o relacionamento é o espelho daquilo que somos. Se eu estou bem comigo mesmo, natural é que busque alguém que se assemelhe a mim. E aí os riscos de frustração, eles são diminuídos drasticamente. Mas nós sabemos que grande parcela da humanidade não está bem consigo mesma.
E, portanto, vão buscar o oposto. Já que não estou bem com a minha autoimagem, devo buscar alguém que destoe dessa imagem. Alguém que se comporte diferentemente de mim. E claro que isso, para o primeiro encontro, é absolutamente excitante. Estimula muito, Elaine, a libido. Do ponto de vista sexual, poderá ser absolutamente prazeroso. Mas a médio e longo prazo, conviver com uma pessoa que não pensa igual a você, que não tem os mesmos objetivos, que não conjuga das mesmas ideias, torna-se, a médio e longo prazo, eu quero frisar, dificílimo. Porque em algum momento terá que haver cessão de alguma das partes, para que a relação continue. E já está provado por A mais B que as pessoas hoje gostam de tudo, menos de ceder em relação aos seus desejos, às suas próprias vontades. É por isso que muitas vezes essas relações elas começam ali no final da adolescência. A autoestima ainda não está bem elaborada, não está bem estabelecida. Essas pessoas entram em relações com criaturas, com indivíduos opostos. Temos ali entre 8 e 10 anos de relacionamento. Depois esses laços afetivos que antes tinham sentido, através da falácia que colocaram na nossa cabeça, de que os opostos se atraem, é dissolvido e só resta briga, confusão e divórcio litigioso. Quando nós estamos bem conosco mesmo, nós buscamos os afins. Aqueles que gostem da mesma bebida, que apreciem a mesma comida, que falem sobre os mesmos livros, as mesmas músicas, que gostem de viajar para os mesmos locais, porque assim é como se estivéssemos com a nossa, entre aspas, muito entre aspas, alma gêmea. Ou seja, a alma que veio para somar aquilo que eu já tenho dentro de mim. Quarto ponto. O quinto ponto de frustração nos relacionamentos está no egoísmo e na exagerada generosidade. Cuidado, Anderson, com as palavras. Quer dizer que generosidade demais gera problema? Tudo que é sem medida pode gerar problemas. Nós temos uma dinâmica de relacionamento entre pessoas que são egoístas e generosas. Sim, porque quando um egoísta encontra outro egoísta, os dois se batem e a relação logo termina. Não é? Ah, eu quero ir para o rodízio de massas. E eu não abro mão disso. Aí o outro diz, o outro egoísta, não, eu quero ir para o rodízio de carne e vinho. E disso eu não abro mão. Então, um vai para o rodízio de massa, o outro vai para o rodízio de carne, e logo os desejos individuais se sobressaem à necessidade de estarem juntos. Também não vai muito para frente aquela relação que se estabelece entre o generoso excessivo e o egoísta excessivo. Porque geralmente esse generoso, que é aquele que tudo permite, que é aquele que em tudo cede, que é flexível em todas as situações, chega a um ponto de insuportabilidade. O egoísta dificilmente se toca do seu comportamento, porque ele é egoísta. Ele só quer exigir, é só venha nós, do vosso reino nada. Ele não observa a necessidade infinita que desenvolve diante da permissividade do outro. Mas chega um momento
em que esse que é muito permissivo, infinitamente generoso, dá tanto e dá tudo a ponto de não ter mais o que doar. E as relações se dissolvem. Muito mais longeva seria aquela relação de um generoso com outro generoso, onde os dois observam as necessidades que são próprias, mas que também observam a necessidade do seu parceiro ou da sua parceira. Quando dois egoístas se encontram, saem frustrados. Quando o egoísta e o generoso em excesso se encontram, também saem frustrados. O egoísta dizendo: porque ele ou ela sempre me dava mais, sempre me ofertava mais e cortou de uma hora para outra. E o generoso sai dizendo: eu cheguei num ponto em que minhas forças se esgotaram. O copo transbordou. Eu não aguentava mais. Eu cedi minha casa, cedi o meu carro, deixei meu emprego para cuidar dele. Eu fiz de tudo para que ele ou ela evoluísse e ele acabou em nada comigo. E tudo aquilo que prometera ou que não prometera acabou se dissolvendo com o tempo. Esse é o discurso do excessivamente egoísta, quando ele chega nesse ponto de insuportabilidade. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é o medo da felicidade, que também gera muitas frustrações nos relacionamentos. Eu já falei, inclusive, sobre ele em uma publicação no Instagram, agora, nos últimos 15 dias. Flávio Gicovati, que é um dos grandes pensadores sobre esse tema, ele nos fala sobre a teoria do parto e daquela harmonia cortada no momento em que o filho se separa da mãe. Porque chega um momento em que o processo do parto, que começa harmonioso através de adaptações fisiológicas, termina absolutamente traumático, com você, comigo, tendo que passar ali imprensado, estressado para ver a luz, sufocado para respirar. E aí você tem a perda do seu primeiro paraíso. Só que muitas vezes isso é reforçado com algumas situações da infância e da adolescência que te coloca numa posição de absoluto temor em relação ao novo, em relação a algo que será bom, que irá contribuir para a tua existência. Porque você começa a pensar a nível do inconsciente que tudo acabará conforme o parto. Ou seja, tudo acabará em dor, em sofrimento e em separação. E se vai acabar em separação, como eu tenho necessidade de controle, então é melhor que eu me separe logo. Diante disso, Branco, nós vamos ver discursos de nossos seguidores, de nossos alunos da faculdade, das pessoas que nos procuram na casa espírita, ou até mesmo nas relações sociais, e que dizem assim: o relacionamento está indo às mil maravilhas, mas eu tô com medo. E aí você pergunta: medo de quê? Não sei. Medo de não dar certo. Olha só, Valéria. Medo de que as coisas desandem. Medo de ser traído, de ser traída. Sim, mas você já foi traído, já foi traída. Ele ou ela está demonstrando algum... eu vou utilizar aqui uma palavra popular do nosso Nordeste. Algum pantin nesse sentido? Ele está demonstrando ou ela está demonstrando algum direcionamento para essa infidelidade? Não, até agora tem sido um bom homem. Até agora tem sido uma boa mulher. Mas eu estou morrendo de medo. É o medo da felicidade. As lembranças traumáticas daquilo que começou bom e terminou ruim, somada a uma necessidade infinita de controlar variáveis da vida que são independentes.
de nossa vontade, independentes do nosso querer. É muito comum frustração em relacionamento por pessoas que têm medo da felicidade. Existe um outro ponto também, que é a ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada. Você já percebeu que o ansioso, antes de entrar no relacionamento, já construiu todo o castelo? Já tem a programação do casamento? Já sabe quem é que vai tocar e as músicas a serem elencadas? Já tem predeterminado o nome do filho? E a gente pergunta a esse ansioso ou a essa ansiosa: e aí? Mas você já tem o compromisso? Não. Agora que eu estou indo para a festa paquerar alguém. Mas eu já tenho o nome do menino, eu já tenho o nome do cachorro, eu já sei quem vai tocar no casamento, eu já sei quais serão as músicas, quem vai fazer os doces, vou falar com o Galega Lanche, vai trazer os sanduíches, a galera vai comer e eu vou viajar com meu amor para Fernando de Noronha. Pera. Essa ansiedade assusta o outro. Porque as pessoas querem entrar em relacionamentos que tragam leveza, dinamicidade, reciprocidade. Se eu estou indo mais devagar, eu quero que o outro também seja mais devagar. Se eu estou indo mais acelerado, eu quero que o outro também seja mais acelerado. Mas veja, um que já está cheio de dedos e o outro que está ansioso, já gera aí um desconforto para aquele que está cheio de dedos. E é capaz que ele ou ela fuja dali imediatamente ao ver essas expectativas em demasia que o seu parceiro ou que a sua parceira está criando. Uma pessoa me perguntou na caixinha sobre essa relação de dependência entre o casal. Ela vivencia uma situação muito semelhante àquela apresentada por mim na síndrome de Estocolmo. E ela pergunta como fazer para se libertar dessa situação. Olha, se ela está num processo de vício em relação à opressão do seu companheiro, deve buscar a terapia para ressignificar a sua vontade, para ressignificar o seu desejo e para ter um desejo superior àquele mediado pelo vício de continuar na relação. Deve também desenvolver a autoestima, o amor por si mesma. Vê que tem muito a contribuir com a própria evolução afetiva, emocional, psíquica, física e não somente está vivendo para o outro, não só com o outro, mas para o outro em todas as necessidades que ele apresenta. Para sair dessa síndrome de Estocolmo, necessário é olhar mais para si mesma, para a própria vontade. Claro que haverá sofrimento nos primeiros dias, nos primeiros meses. Conforme nós falamos, é uma situação de dependência tal qual existe a dependência da droga, do jogo, do cigarro, do sexo. É uma dependência como outra qualquer, que exige força de vontade da nossa parte para que saiamos dali. Uma pessoa também me trouxe uma pergunta muito interessante acerca da atenção no relacionamento. E aqui eu não quero gerar nenhum conflito. Nós vamos ver isso em algumas correntes da psicologia. O homem, ele prioriza muito a parte sexual. Já a mulher prioriza muito a atenção que lhe é dada no relacionamento. Para um homem que está diante de uma mulher que não oferta sexo, o jeito malvadinho, de conseguir esse sexo seria tirando a atenção. Já que ela depende muito da atenção e ele está querendo sexo,
o jeito malvadinho de conquistar esse sexo seria tirando-lhe a atenção. Claro que vocês não vão fazer isso, nós estamos apenas fazendo conexões reflexivas acerca do comportamento afetivo sexual de algumas pessoas, não de todas, porque há exceções. E para aquela mulher que está querendo atenção, o jeito mais malvadinho de conquistar essa atenção seria privando o sexo. Desse modo, o homem correria mais em busca dessa validação sexual e daria a esta mulher a atenção que ela deseja. Mas, Anderson, nós não estamos aqui para falar do jeito malvadinho. Nós estamos aqui para falar do jeito correto, ético, moralizado. E qual seria esse jeito? Desta mulher que está numa relação sem a atenção do seu parceiro, conquistar essa atenção. Aí é o diálogo. A fala. Ela colocar em pauta, ela colocar em jogo as suas necessidades femininas. Ou seja, o seu desejo de ser vista, de ser percebida para além do sexo pelo seu parceiro. Claro que se ela privar o sexo, é capaz dele num primeiro momento se revoltar e dar mais atenção em busca desse sexo. Mas isso também não se sustenta a longo prazo. O método mais efetivo é o estabelecimento do diálogo dentro da relação, onde cada um coloca os seus desejos particulares e os dois chegam a um denominador comum. Eu vi também que um dos participantes da nossa live perguntou se estas dinâmicas, que claro não se aplicam a todas as pessoas, existem exceções, também se aplicariam, grosso modo, a casais do mesmo sexo. Aí nós precisamos levar em consideração, amigo, os imperativos biológicos. Lembremos que o homem é movido pela testosterona, um hormônio que dá ao homem esse ímpeto no lado sexual que os torna absolutamente focados em sexo, na busca pelo prazer sexual, pela satisfação da própria libido. Já a mulher, através das mediações do estrogênio, da progesterona e do estradiol, vem o sexo com outro olhar, com outro prisma. Então, nem sempre essas dinâmicas aqui elaboradas vão se aplicar a casais do mesmo sexo. Porque geralmente as relações afetivas entre dois homens são absolutamente sexualizadas. Não existe muito aquela necessidade de atenção, de vínculo emocional, mas existe sim uma necessidade de conexão de corpos, de química sexual. Já numa relação homoafetiva, de orientação homoafetiva entre duas mulheres, nós vamos ver uma substituição da necessidade puramente sexual por uma necessidade mais de completude emocional, onde a química de ideias é mais importante do que a química de corpos. De qualquer maneira, se vocês quiserem uma outra live sobre as relações entre os casais de orientação homoafetiva, então compartilhe esta live, curta, comente, porque quanto mais comentários e quanto mais curtidas, mais teremos estímulos para falar sobre outros temas. Eu também não quero me alongar muito nestas reflexões, para não me tornar cansativo para vocês que me ouvem. Eu cheguei ao final da minha fala, trazendo estes pontos de reflexão e quero a participação de vocês através dos comentários. A live ficará salva e você poderá compartilhar
com aquele amigo ou com aquela amiga que necessita ouvir estas considerações. No mais, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, que se vocês colaborarem, será sobre o tema psicopatia na visão espírita. Até mais.